Estamos de volta com o Chamada Geral aqui na Itatiaia, que está recebendo os vereadores Leonardo Matos e Paulo Lamaque para falar da nova lei que foi aprovada essa semana, que altera sensivelmente o jeito de viver, mas principalmente o jeito de construir na cidade daqui para frente. Daqui a pouco vamos ter também no chamado o Roberto Montemor falando de um plano metropolitano, aí pensando maior. Aliás, Paulo Lamaque, não dá para pensar em Belo Horizonte sem pensar em Neves, Pedro Leopoldo, Sabará, em 34 municípios pelo menos. É verdade, hoje nós convivemos num ambiente que está muito além das divisas municipais. Nossos problemas são comuns e as soluções têm que ser compartilhadas, né? Acho que essa é a filosofia que o Montemor tem buscado na elaboração do plano metropolitano. A agência metropolitana também tem procurado desenvolver isso com o Zé Oswaldo Lasmar, e é o grande desafio, é um desafio do nosso tempo. Antigamente os problemas eram municipais, hoje nós temos que pensar metropolitano. Ô Lamaque, a Conferência Municipal de Política Urbana fez pelo menos 10 reuniões, não foram? 10 sábados, não foi? Foi um negócio de um ano inteiro, né? Foram 2 meses com reuniões todo fim de semana. Todo fim de semana. Então são o quê? 8 reuniões pelo menos. A Câmara discutiu 6 meses, gente. Eu já disse aqui, e faço questão de repetir, que foram 109 emendas. Então é uma coisa maluca, não dá para o raio tratar tudo. Agora, vamos pensar, foi mais? Foi, acredito que entre emendas e subemendas foram quase 450. É? Naturalmente que no momento da apreciação, várias foram retiradas. É porque tem emenda, subemenda, tem verdade. Tem muita coisa, né? O certo é o seguinte, não dá para tratar de tudo, mas tem algo aqui que diz respeito à vida nossa do dia a dia. Coeficiente de aproveitamento. O que é isso? O coeficiente de aproveitamento, ele é um índice que você multiplica pela área, pelo tamanho do lote, para você saber o quanto que você pode construir. Por exemplo, seu lote tem 1.000 metros. Se o seu coeficiente for 1, você pode ter uma área construída de 1.000 metros quadrados. Se o seu coeficiente for 1,7, como você falou, você pode ter uma área construída de até 1.700 metros. Então, quanto maior o coeficiente de aproveitamento, mais você pode construir naquele lote. Aí é que a gente vai ficar sabendo se consequentemente, mais valorizado é o lote. Exatamente. E, consequentemente, quantas pessoas vão morar ali. Porque se pode construir 500 metros, 5 apartamentos de 100, 5 vezes 4, 20, são 20 famílias, 20 pessoas e 5 famílias. Mas se você autoriza fazer 10 andares, viram 40 pessoas. E tem que providenciar coleta de lixo, água para essa gente, esgoto para essa gente e trânsito para essa gente. Não é isso? Exatamente, exatamente. É por isso que, para as pessoas entenderem, é por isso que o Buriti está daquele jeito. Na hora que sai na Mário Werneck, ninguém vai nem para frente nem para trás. Como você falou, o Buritis e o Castelo são exemplos de grandes reduções, né, de coeficiente de aproveitamento, o que vai gerar uma redução do adensamento, ou seja, da quantidade de pessoas dentro daquela área. Lá era ZAP, né, era zona de adensamento preferencial, uma região que o município estimulava a edificação, com um coeficiente de 1,7. E está passando para ZAR, que é a zona de adensamento restrito, com o coeficiente de 1. Agora, eu imagino, Paulo Lamaque, durante 6 meses, a pressão. Porque na democracia, a pressão é natural. Se eu sou um construtor e a Câmara vai tomar uma atitude que vai me prejudicar, eu contrato alguém, um lobista, eu dou um jeito de chegar lá dentro e me impressionar. Isso é normal. E no Brasil, a história nossa recente é desanimadora, porque deixa de ser algo feito às claras para envolver propinas, ofertas e tudo. Então, eu imagino que houve uma pressão danada. Aonde chegamos? Chegamos bem, mostrando que há hoje uma relação republicana da Prefeitura com a Câmara e da Câmara com a cidade? Eu acho que sim. Essas questões foram aprovadas pela Conferência Municipal de Políticas Urbanas e em momento nenhum, Eduardo, isso eu posso testemunhar, tenho certeza que o Léo também tem essa clareza, em momento nenhum houveram pressões sobre os vereadores com relação a esses itens. Porque me parece que até mesmo os construtores, que a princípio poderiam ser as pessoas que se sentiriam com algum tipo de prejuízo, percebem que a inviabilidade urbanística daquela região acaba desvalorizando todos os imóveis. Então, se você cria ali uma situação de completa inviabilidade, quem tem imóvel vai perder. Então, acho que demonstra uma certa maturidade, não só do parlamento, mas também do empresariado, que não pode mais ficar preso simplesmente à lógica do lucro. Ele tem que ter a clareza que se a coisa não ficar boa, se ficar ruim,
no limite ele acaba perdendo também. Eu queria um comentário seu, Leonardo Matos, acrescentando o seguinte: criaram também nessa lei a outorga onerosa do direito de construir. E aí que eu me preocupo. Porque, veja bem, eu tenho um lote no Castelo e você tem outro. O meu lote 19, o seu lote 20. Eu não tenho dinheiro e eu quero construir lá um predinho. Aí vem a lei e diz assim, você pode fazer 2 andares, mas você tem dinheiro. E você diz assim, eu vou bancar a outorga onerosa e eu quero fazer 10 andares. 10 é um exagero, eu quero fazer 5. E você vai lá e constrói mais. Isso não fará um desequilíbrio ainda maior num país de desigualdades? Qual que é o mecanismo que tem para evitar que a força do dinheiro resolva o adensamento ou não da cidade? Eu nem chegaria a esse ponto, porque hoje os financiamentos estão acessíveis. Então, o empreendedor poderia adquirir um financiamento e comprar o direito de construir. Mas a crítica que eu faço à outorga onerosa é porque ela é um paradoxo ao argumento de que nós precisamos desadensar a cidade. Se nós precisamos desadensar a cidade, tiramos 10% do potencial construtivo de todos os imóveis da cidade, por que nós vamos vender? Então, é um instrumento para atrair recursos para a municipalidade e não para desadensar. Paulo Lamarck, você tem o direito de réplica como líder do prefeito. E mais ainda, Paulo Lamarck, será que essa outorga onerosa não é aquela famosa saída, diz o seguinte, eu quero tudo, mas se não é possível me dar um pouquinho? Não, eu acho, Eduardo, e para mim assim, isso é exatamente uma das coisas mais importantes do projeto. A gente retoma para a municipalidade o direito de planejar o crescimento da cidade. Se o sujeito quer construir a mais lá no Buritis, ele não importa o quanto que ele queira pagar, ele não vai construir a mais porque não vai ter o direito a comprar outorga onerosa, porque o projeto condiciona a venda de outorga onerosa ao estudo de estoque. É um estudo urbanístico que diz aonde na cidade pode ou não pode construir a mais. Então, o município é que diz, olha, aqui tem condição de receber um pouco mais. Se você quer construir um pouco mais, você vai contribuir financeiramente com isso, porque você vai demandar mais a estrutura urbana do município e esse dinheiro vai ser investido na ampliação da estruturação urbana. Então, isso traz de volta para o município o planejamento do crescimento da cidade. Tomara que isso valha para o Pátio Savassi, que quer crescer mais ainda bancando a reforma da Savassi. Mas tomara que ele cresça sem congestionar contorno. Parece que tem uma exigência, inclusive, de não continuar entrando por ali, porque senão ninguém aguenta, não é isso? Exatamente, ele terá 6 meses para retirar aquele estacionamento, aquela entrada de estacionamento da contorno, porque aquilo ali acaba com o trânsito da região. Eu vou aproveitar a presença desses 2 vereadores e de uma plateia. Hoje eu estou igual aqueles caras bacanas, falando para a plateia aqui. Na volta, nós vamos fechar o programa falando de Isidoro. É uma nova regional que vai nascer em Belo Horizonte já já.